gente, boa noite. Domingão de início para os brasileiros da Copa do Mundo de Clubes e a gente vai, obviamente, repercutir muito aqui o jogo do Palmeiras, que acabou de empatar contra o Porto, jogando lá nos Estados Unidos, onde acontece essa competição. Bom jogo de futebol. Com um nível importante, porque a gente sempre fala sobre isso, sobre o nível dos times do Brasil ou o nível dos times sul-americanos no enfrentamento. Dessa vez o Palmeiras foi lá enfrentar o Porto e jogou de igual para igual, acaba 0-0 a partida. Não tô aqui dizendo que jogar de igual para igual já é uma vitória, porque eu não acho que a gente deva pensar dessa forma, mas o Palmeiras teve as suas chances para sair vencedor nessa partida, inclusive penso que merecia uma vitória no jogo de hoje. E aí, Mauro Beto, e o senhor? Pensa o que sobre o jogo? Boa noite, Maurito. Boa noite para todo mundo, boa noite a galera da TNT. Um campeonato mundial começa muito legal, até um jogo que não se esperava tanto, podia ter sido uns 3-3 ontem à noite, na estreia do Inter Miami contra o Al-Ahly. Foi um jogo divertido, assim, não tecnicamente bom, e esse foi tecnicamente muito bom. O Palmeiras entrou da maneira como esperava, bem forte, firme, propondo o jogo. O Porto fez talvez sua melhor exibição em muito tempo, fez uma partida muito interessante, momentos de alternância na primeira etapa das duas equipes. Ao final dela, o Palmeiras teve uma sequência de 3 chances absurdas que há muito tempo eu não vejo o Palmeiras num só lance não fazer o gol. E na segunda etapa, ao final das contas, o Palmeiras também teve mais oportunidades que o Porto. O Palmeiras teve mais chances que a equipe portista, mas daí dizer que uma injustiça o Palmeiras não ganhar, não, porque a arbitragem, em termos técnicos, não foi tão ruim. Agora, em termos disciplinares, foi uma arbitragem bem sul-americana. Sabe aqueles jogos de Sul-Americana, de Brasileirão, de Libertadores muito picotados? Sim, o Palmeiras cometeu bastante faltas, o Porto um pouco menos, mas o árbitro marcava tudo, irritou as duas equipes. Não foi um jogo nesse nível, mas o Palmeiras, para começo de conversa, foi muito bem. Poderia ter saído realmente com um resultado melhor de New Jersey. Irritou nós também, a real é essa, porque assistindo o jogo parava toda hora. Não, e assim, várias vezes ele marcou coisa que não aconteceu, num ataque do Palmeiras, inclusive depois da finalização, ele marca uma falta que ninguém viu, né? Uma encostada, ele tava marcando falta. Mas também é verdade que os jogadores fizeram muita falta. Foi um jogo também picotado pelos atletas, né, Renato? Boa noite. Boa noite. Boa noite pra quem tá assistindo a gente também. Eu acho que foi um jogo que as duas equipes pecaram muito na decisão final ali. Último passe, escolher melhor a situação de finalizar jogadas, até porque acho que os dois times tiveram ali chances claras, mas não foi muitas chances também. O Palmeiras me chamou muita atenção quando entrava perto da área ali. Muito erro de decisão, erro técnico também de jogadores que a gente sabe que tem uma capacidade gigante. Mas assim, eu tava muito curioso. Eu não tinha a menor dúvida que o Palmeiras ia fazer frente ao Porto. Eu acho que equipes como o Palmeiras, como o Flamengo, que também a gente vai dar uma olhada amanhã como que vai começar. Eu acho que nesses enfrentamentos com médios da Europa, eu acho que a gente não vai deixar a desejar, eu acho que a gente não vai fazer partidas ruins. Eu acho que o nível do nosso futebol cresceu muito nos últimos anos, até em nível de investimento, né? Se a gente for ver, eu estava até comparando os últimos 3, 4 anos de janelas de transferências do Palmeiras e do Porto. É bem parecido. Por exemplo, na última janela o Palmeiras investiu infinitamente mais que o Porto. Sim. Então hoje o Palmeiras é um grande exemplo de gestão no futebol brasileiro. Acho que ninguém questiona isso, com também erros também em alguns momentos, mas assim, foi um jogo onde para mim o Palmeiras, principalmente no final, conseguiu colocar volume, né? O Palmeiras do Abel é um time de volume, de imposição, não é um time de ficar tocando muito bola. Sim. Não é um jogo apoiado muito claro, é um jogo mais vertical, mas o Palmeiras, normalmente, os grandes jogos do Palmeiras é aqueles jogos que o Palmeiras consegue finalizar, ficar com a segunda bola, ir pro segundo lance, finalizar de novo e assim, sufocando o adversário, não dá aquele golpe na fuça, mas ir minando o adversário, minando, e o Palmeiras conseguiu fazer isso na segunda etapa, com as entradas dos jogadores. Eu achei que o fim de temporada pro Porto bateu legal, acho que o Porto nos 15 minutos finais de jogo ali já não conseguiu se impor. O próprio Samu, centroavante, que no primeiro tempo conseguiu fazer algumas paredes ali, depois foi engolido. Acho que os zagueiros do Palmeiras foram muito bem. E depois eu quero falar também da partida do Richard Rios. Para mim, assim, jogaço. Apesar do melhor em campo ter sido dado pro Estevão, para mim o Richard Rios foi o melhor jogador do jogo. Bueno, o Giovanna Kiel, eu penso que muito palmeirense... Pode ser um sentimento dúbio, que de repente uma hora até pode ajudar nós no sentimento. Mas eu acho que é uma coisa de um orgulho, tipo, de ter jogado bem, né? Contra um time europeu e tal. Foi o primeiro UEFA contra a Comebol que a gente teve, né? Nessa Copa do Mundo.
Mas, ao mesmo tempo, podia ter dado. Por que não venceu? Você acha que merecia ter vencido, Giovana? O empate foi justo pelo que os dois times jogaram. Boa noite. Boa noite. Eu acho que se tivesse mérito mesmo no futebol, que a gente pode discutir muito isso no futebol, acho que o Palmeiras ele criou mais chances claras de converter do que o Porto e soube suportar mais a pressão, principalmente no final dos dois tempos. O Porto, de fato, sentiu muito, como o Renato falou, o final da temporada fisicamente. E aí você via claramente nos jogadores que vão mais para o físico, como é o caso do Samu. Mas a gente nota que o Palmeiras, assim, tecnicamente não perde em nada para o Porto. Acho que o técnico também, o Abel é bem melhor, tem muito mais rodagem, é mais experiente e tem mais sucessos na carreira do que o Anselmi. Então, acho que a gente viu um jogo bem equilibrado. Para mim, o Palmeiras é o time mais forte desse grupo. Eu que, inclusive, faço os jogos da MLS aqui, a maioria dos jogos da MLS na TNT, acho que é a grande preocupação de muitos torcedores em relação ao Inter Miami. O Messi ainda joga muita bola, como a gente já pôde ver no jogo de estreia. Mas o Inter Miami, se você tem um meio-campo sólido, que o Palmeiras tem, de marcação, você acaba com o jogo do Inter Miami. E a gente viu claramente isso, principalmente numa sequência em que o Inter Miami entrou recentemente, de 8 jogos em que só venceu um jogo, que foi depois que foi eliminado da Champions lá deles. Então, o Inter Miami, se você consegue barrar bem o meio-campo e principalmente colocar ali uma marcação mais acirrada para cima do Messi, barrando as investidas do Messi, você... Não é fácil, né? Parece fácil falar, mas você conseguindo marcar bem o Messi, você acaba com 80% do jogo do Inter Miami. Vamos ver. Esse era um jogo que podia meio definir classificação. É o primeiro jogo, né? Ainda, Sim. mas meio A que podia, ordem, né? Meio que podia definir classificação, assim, pro Palmeiras. Enfim, o empate aconteceu. E aí, Mauro, o Renato e a Gi lembraram aqui da reta final, que de fato é uma reta final que tem uma pressão, né, maior do Muito. Palmeiras. Mas a gente pode lembrar de um lance no primeiro tempo ainda, Finalzinho do primeiro tempo. que, assim, 215 chances no mesmo Sim, lance. no mesmo lance. E o goleiro muito bem. Aliás, o Abel Ferreira falou agora na saída do campo, com o jogo finalizado, e falou assim, quase que brincando, né? O futebol é mágico, porque o melhor jogador dos caras, que é o Goleiro. que é o goleiro da seleção, Sim. que é o Diogo Costa, que é o goleiro da seleção portuguesa, pegador de pênalti, acabou de ser campeão, inclusive, Acabou de vai pegar ser goleiro, pênalti baita de, goleiro. de Portugal De e tal. título. Ele se machucou, e aí o cara que entra no lugar dele, que é o Cláudio Ramos, faz várias defesas importantes. É uma coisa maluca. O Palmeiras, no histórico dos mundiais, quando ele perde para o Manchester United, ele jogando melhor que o Manchester United, tendo um lance de gol mal no lado do Alex e aquela falha terrível do São Marcos, e inédita, né? Porque o Palmeiras foi ao Japão graças ao São Marcos. O goleiro do Manchester era o reserva, um goleiro muito ruim, australiano, Bosnia, que fez uma partida de Gordon Banks, para citar um exemplo inglês. E agora o Palmeiras parou na mão do goleiro que é reserva. Para mim, o Diogo é o melhor goleiro da história do futebol português. Assim, eu acho um goleiraço, está entre os melhores do mundo e tal. E nesse lance, como você destacou, Tainá, quando a bola passou por ele, alguém salvou em cima da linha. A terceira finalização do Richard Rios. O lance que o Estevam se atrapalha, não pega legal, o goleiro vai muito bem, depois vai bem de novo. Enfim, é um Palmeiras muito interessante e com detalhe, né? O Palmeiras realmente sobrando no final da primeira etapa e muito na segunda etapa. Tem essa distinção que é óbvia, antes mesmo de a bola rolar ontem, nessa Copa do Mundo de Clubes, é essa questão, como é que vão chegar as equipes, não só as europeias que estão em final de temporada e aquelas que estão no meio da temporada, como é o caso, por exemplo, dos 4 brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu o Bayern de Munique e o Auckland é uma outra história. Sim. Mas o jogo de hoje, os 4, que também foi hoje, né? O jogo da tarde hoje, PSG 4, Auckland de Madrid 0, cara, foi um negócio impressionante. Porque Mas que as pessoas não se enganem, né? Não! Porque o Atlético parecia um time fraco. Parecia o Auckland de Madrid. E não é fraco E assim. não é fraco, quer dizer, então É que o PSG é muito forte. Então, Não, e além disso, ó. E não largou, quer dizer, a única dúvida que eu tinha em relação ao PSG não é que ia largar, mas daquela... Ufa, não, os caras 2 semanas depois do que a gente viu caras lá estavam sem Dembélé, no Munique, né? Só pra cara, lembrar. e sem um Dembélé e o nível de intensidade, claro, os Pegaram o gols jogo certos mais difícil do grupo Pô, e já... E passaram Já pro mostraram time do que vieram Simeone passear. como Agora se não tivesse resta o ninguém. Botafogo... Mas, cara, Pelo pro menos Botafogo, o bom trocar é com o os seguinte, caras. cara. Mas eu vou te o falar, Botafogo assim, tá mas vivo ne- agora. mas- não. mas O nesse- Botafogo tá mais vivo por agora. conta do 4x0, o Botafogo tá vivo. Até Se o pra Botafogo não conseguir. perder do Atlético de Cara, Madrid e Botafogo fazer um bom joga mais jogo tarde, O hoje... Botafogo pode jogar pelo Seattle. empate, É cara. isso, é O Botafogo isso. pode chegar pra jogar pelo empate. Mas cara. assim, Marcar. Mas assim, só no- especificamente em Calma relação lá, a PSG assim. e Atlético, eu só acho que, assim, pra mim foi muito diferente do que foi PSG e Inter, tá?
Não, A não, Inter sim, não perfeito. viu a bola. Competiram O mais. Atlético teve chance hoje de ainda fazer gol sabia o quando que era tava aquele 1 a 0, negócio. quando tava 2-0. Teve um gol anulado, teve, enfim. Ele esteve em campo, diferente do que foi a Inter no final do Champions, que meio que não apareceu. O que você ia trazer? Não, é que assim, o que eu mais gostei do Palmeiras hoje a gente vai nem entrar no resultado, mas eu gosto muito do fato do Palmeiras ter pegado um rival europeu num campeonato novo e a Estreia, que é mais complicado e ainda. o Palmeiras mostrou a maturidade que a gente sempre vê nos jogos do Palmeiras. É brilhante, tem gente que torce muito o nariz, que o Palmeiras não é um time plástico de jogar. Mas a gente viu o Palmeiras ir lá e executar o seu jogo. Em ser muito maduro e os jogadores, a gente vê que é um time muito organizado, a gente vê que os jogadores do Palmeiras sabem o que fazer em cada fase do jogo, a gente viu variação, inclusive o Palmeiras ele melhora no jogo quando ele libera a linha de 5, né, com 3 zagueiros, o Giai vira meio que um lateral híbrido ali, ele coloca uma linha de 3 com o Alan, que é um menino que tem moral com o Abel. Então assim, eu acho que o que mais pega pra mim por ser estreia, é um campeonato novo, é contra o europeu, e querendo ou não, a gente olha e isso pode impactar num primeiro momento, mas eu vi um time muito maduro, um time que sabe o que tem que fazer, que entende os momentos do jogo, que colocou o seu modelo de jogo em prática. Você pode gostar ou não do Palmeiras. Tem muita gente que fala, não gosto do jeito que joga o Palmeiras. Mas o Palmeiras foi o Palmeiras. E se não veio a vitória assim, eu acho que esteve perto de ganhar, fato, acho que principalmente o segundo tempo. Mas isso, pra mim, talvez seja o que mais orgulha o palmeirense, assim. É ir lá, fomos lá, trocamos, jogamos bola E eu acho que tal, e isso é legal. Isso é legal pro futebol brasileiro. Sim, também Mas, acho. entendeu? Por mais que eu não seja palmeirense, a minha curiosidade é muito essa. Como que os brasileiros vão trocar com equipes que nem PSG, o Real, o City, outros 500. Mas outra coisa. médios, Pode dar uma mas importante médios da lembrar isso. Europa, eu repito, eu não acho que ninguém vai... Eu acho que a gente tem investimento hoje em níveis parecidos com o Porto. Então, mas eu Organização. não acho que se a gente colocar numa prateleira hoje os times que estão no Mundial, os europeus, pra mim o Porto fica numa terceira prateleira hoje. Porque até dentro do Campeonato Português teve bastante A dificuldade. temporada foi ruim. Mas- o Porto jogou colocaria muito Real, bem mas pelo Real que e vinha jogando. PSG na se olhar primeira. hoje- Sim, mas Real não City- sei, porque vem de uma temporada ruim, Pois trocou é. de técnico, não sei como vai Tá. sair, Real mas é tem incógnita. peças Mas incríveis. é PSG né? na primeira, sozinho? Eu acho que PSG e tem o Bayern de Munique que eu acho que pode, Também. pode Eu trazer acho alguma que o coisa City diferente vai vir com fome também. O cara, City vem mudança com de fome, elenco porque, agora. mas então, o City vem com uma temporada, a pior do Guardiola desde que chegou em 16. É uma decepcionante do Real Madrid e com mudanças, né? Para melhor, como opções na zaga, mas muda de treinador. E acabou de chegar o Xabi Alonso. É uma incógnita, né? Mas o Eu PSG acho que hoje individualmente, foi um eu acho que o Porto tem um bom time. De verdade, acho que tem bons jogadores. Acho que coletivamente o time não se achou na temporada mesmo. Tem muitos jovens, né? A gente fez Time no muito- Mano, não que o Mano a Mano diga o que vai ser o jogo, mas individualmente... Normalmente é o contrário, inclusive. Mas individualmente a gente fez, se eu não me engano, deu 6-6, pegando o por aí. técnico também. Então. Porque é muito equilibrado mesmo. Sim, Então sim. acho que isso também fala um pouco sobre em que prateleira tá o time, né? Porque Exato. também fala um pouco sobre o que ele conseguiu fazer de contratações para a temporada. Só para pegar o gancho e já ir para uma outra questão mais individual, do que o Renato estava falando aqui, do comportamento dos caras, do time, enfim. Eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção foi o Palmeiras não esperou entender o que era o jogo para aí sim colocar o seu Ele jogo em impôs o prática. seu jogo. Ele pôs Desde o o seu início. jogo É em prática isso, do é primeiro minuto que ele entrou Você em campo. resumiu o que eu queria falar. Isso aí, mano. Porque você olhava, ele tava pressionando lá em cima, ele tava com os 5 caras Ele lá não na frente. ele não se colocou pra baixo. Não se ele colocou. entendeu, eu vou fazer o meu jogo. É diferente Não de foi assim, vocês. deixa eu ver aqui, É 15 isso. minutos. Vi que não tem nenhum bicho papão, vou isso. jogar. Não, Não. ele entrou e foi jogar E pra direto. mim é um dos méritos do Abel sempre no Palmeiras. Contra o Chelsea na final em Abu Dhabi, o Palmeiras jogou num 6-3-1. O Rony foi lateral direito numa linha de 6. E eu entendia que era o que o Palmeiras tinha que fazer naquele momento contra o Chelsea. Segurou até tomar um gol no final da prorrogação, que se faltar muito, o Palmeiras ia perder nos pênaltis e acabou até perdendo num pênalti. O Palmeiras, naquele momento, entendeu. Para mim, foi uma grande atuação dentro das circunstâncias. Ali era bem diferente dos patamares. Hoje, não. O Palmeiras, sobre o seu tamanho, sobre as dificuldades, ou das limitações atuais do Porto, e foi para cima. E acho que o Porto, para mim, fez uma partida melhor do que encomenda, do que eu esperava, cada um com a sua expectativa. E no caso do Palmeiras, o Palmeiras jogou o que eu imaginava. Bom futebol e melhor do que o Porto. Pouca coisa, mas o suficiente. Ô, Produça, a gente abriu enquete aí perguntando pra galera o que eles pensam desse empate, né? Se foi um bom resultado, um resultado ótimo, ruim. Qual é a situação do momento da nossa enquete, Produça? 32% pra bom, 31% pra razoável,
19 para ruim, 18 ótimo. Ótimo, penso que não. Ruim eu acho que seria também não. Bom e razoável. Acho que é ok, né? Ok, É. porque eu vejo o Porto como o melhor adversário, o mais difícil E pro ok, Palmeiras. É bom, razoável. Não, é porque assim, ok pra mim é. Ok. Beleza. Não, tamo aí, tamo na briga. Por quê? Porque se a gente não soubesse como foi a partida, e sabendo que o Porto é um europeu e que tem mais potência do que o Al-Ahly e que o Inter Miami, acho que o Palmeiras assinaria um empate. Depois eu venço os outros. Mas sabendo como foi o jogo, fica aquele gostinho, puxa, dava pra ter bem ganhado, isso né? mesmo. Mas se dá. o Palmeiras jogar a bola que ele jogou hoje, acho que ele ganha Ganha os os dois dois. jogos com... A questão é até que... com a tranquilidade. A questão é que vai para o saldo agora, eventualmente dando uma certa lógica, Palmeiras e Porto vencendo. E a questão maior é o seguinte, se você, no caso, ficar em segundo... A questão maior é o outro grupo. Não você pegar o PSG. Ou é PSG, ou Atlético de Madrid, ou Botafogo. Botafogo é aquela coisa, clássico nacional, se Quem equilibra. vier do outro grupo é Atlético de dois. Madrid já é complicado. E PSG, pelo menos economiza.